Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma escola dominical neste domingo. Querido, nós estamos numa série de estudos denominados Grandes Temas do Apocalipse. E a lição de hoje é a lição de número 10 e ela tem como título Armagedon, o confronto final. Eu convido você nesse momento a curvar a vossa cabeça e vamos fazer uma oração para que o Senhor nosso Deus possa nos revelar a tua palavra. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai de amor, Pai querido, nós queremos te agradecer pela noite a qual nós passamos e pelo dia de hoje. Senhor, que o teu Espírito venha sobre as nossas vidas, Senhor. Ensina-nos a tua palavra, é o que nós te pedimos e já te agradecemos pelo poder que é no nome de Jesus. Todos digam amém. Querido, eu gostaria de convidar você nesse momento que você apanhe uma caneta, um pedaço de papel, para você poder fazer algumas anotações, para depois, com um tempo hábil, você possa estar examinando as Escrituras Sagradas. A lição, como eu disse, hoje é a lição de número 10 e ela tem como título Armagedon, o confronto final. O texto bíblico está baseado justamente em Apocalipse. Apocalipse, na verdade, esse nome significa revelação. Apocalipse, capítulo de número 16, do versículo de número 12 ao versículo 16. Nós vamos ler somente o versículo de número 16 do capítulo 16 de Apocalipse, e também vamos ler Apocalipse 17, versículo 14, que é o texto áureo. Diz assim a palavra do que vive para todo sempre. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. E os congregarão no lugar que em Hebreus se chama Armagedon. O texto áureo no Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz assim: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Querido, eu tenho certeza que se eu perguntar a qualquer irmão que está assistindo nesse momento a transmissão, através da live, do canal da igreja, do YouTube, do Instagram, do Facebook, quem nunca ouviu falar sobre esse nome, Armagedon? Armagedon é título justamente de vários filmes, que nós vemos passar aí através da mídia, da televisão, mas para nós é algo muito importante para a igreja do Deus vivo, o que acontecerá no futuro. Então, querido, o livro da Revelação em Apocalipse vai deixar bem claro para nós alguns eventos escatológicos que irão acontecer no decorrer do tempo. Após a igreja ser arrebatada, após a primeira vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a igreja irá passar pelo tribunal de Cristo, e esse tribunal é um tribunal não para sentença, mas esse tribunal é um tribunal, como eu dei a lição justamente de número 9, a lição é para receber galardão, e logo depois a igreja vai passar pelas bodas. Na verdade, a lição que eu dei, a de número 9, fala das bodas do Cordeiro. A lição de número 8 foi dado pelo pastor, se eu não me engano, o pastor Valdemar, ou pastor Walter Cunha, um dos nossos pastores. E após passar pelo tribunal de Cristo, que esse tribunal, na verdade, como eu disse, é para receber galardão, a igreja vai passar pelas bodas do Cordeiro, que é o casamento que irá acontecer. Mas agora, querido, enquanto tudo isso estar acontecendo no céu, irá acontecer aqui na terra o período que nós chamamos de a grande tribulação. E o tema que nós vamos abordar justamente hoje, a lição de número 10, chamado Armagedon, é o confronto final, para que a igreja possa entender. O objetivo dessa lição, neste domingo, é compreender a revelação bíblica acerca da batalha do Armagedon. Verificar as etapas dessa batalha escatológica e suas consequências. Conhecer as principais características da conversão de Israel por ocasião dessa grande batalha escatológica. Comentário e palavra introdutória diz assim: nessa lição conheceremos o que será seguido. Nesta lição conheceremos o que será, segundo a profecia bíblica, a batalha do Armagedon, que revelará o dia do Senhor, ou o grande dia do Deus Todo-Poderoso, mencionado em Apocalipse no capítulo de número 16, no versículo de número 14.
Na Escritura, esse evento escatológico recebe outros nomes: dia da vingança, dia da angústia, dia da ânsia de alvoroço e desolação, dia das trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. São vários nomes que são citados em vários textos bíblicos. A Batalha do Armagedon é citada já no Antigo Testamento, está em Joel, confira depois com mais tempo. Capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 12. E representa o ajuste entre Deus e Israel, visto que por meio dela o anticristo será derrotado e depois lançado no lago de fogo e de enxofre. Está em Apocalipse capítulo 19, no versículo 20. O nome Armagedon é a explicação mais comum, que o nome é uma combinação do hebraico Ar, montanha, e monte, e se dá à cidade bíblica de Megido, que ficava no vale de Jezreel, localizado estrategicamente. Tornou-se uma região de batalha significativa ao longo da história. Por que esse vale justamente de Jezreel e o vale do Megido? Porque foi nessa batalha justamente quando Israel estava sob domínio de um rei chamado Jasbim, que vai se levantar, o povo começa a invocar o Senhor e vai até Débora, está justamente em Juízes. Leia o capítulo 4, capítulo 5 de Juízes, e Débora, ela julgava Israel e vai convocar Baraque para essa batalha. O interessante é que nessa batalha, o poder de Deus vai se manifestar, porque o número de soldados que estavam contra a nação de Israel era muito grande, era praticamente impossível vencer essa batalha, porque nessa batalha tinha um comandante chamado Cícera, e tinha 900 carros de fogo, tinha um armamento bélico de última geração para aquela época. Mas o poder de Deus foi tão grande que a Bíblia vai nos revelar que o poder de Deus faz com que o rio Quizon se encha e os carros deles vão ficar atolados, presos no meio dessa enchente que vai se dar através do poder do próprio Deus. Então é interessante, querido, para nós saber que Deus está no meio da nossa luta, no meio da nossa batalha. A verdade bíblica sobre a batalha do Armagedon para nós, isso é muito importante. Os mais renomados e respeitados expositores da teologia cristã aceitam e defendem a doutrina do Armagedon, normalmente em razão de haver fundamentos bíblicos para que este evento que se dará nos dias do fim. Então, nós cremos que isso irá acontecer, pois está relatado na Bíblia Sagrada. Os testemunhos proféticos, são vários profetas que foram usados citando na Bíblia Sagrada sobre esse acontecimento. Nós não vamos ler sobre todos porque nós não temos tempos hábeis sobre isso, nós vamos somente passar por alguns profetas que profetizaram sobre essa batalha que irá acontecer. Justamente o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Zacarias, eles profetizaram sobre esta batalha chamada Armagedon, confronto final que irá acontecer. Personagens na batalha do Armagedon. Este é o evento que porá fim ao reino da mentira, para que o reino eterno no qual a igreja reinará com Cristo no milênio seja estabelecido. Então a primeira coisa, nessa batalha vai se pôr fim ao reino da mentira. O reino da mentira vai ser exterminado. Pastor Benedito, quem é o pai da mentira? Satanás. O diabo é o pai da mentira. Então ele será exterminado justamente nesta batalha. Eu gostaria que você falasse para alguém que está aí acompanhando essa live aí junto com você, diga para essa pessoa que está do teu lado, a vitória já está garantida pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Satanás é nosso inimigo, nosso arqui-inimigo, e os demônios, tá? Nós vamos estudar um pouco sobre os personagens da batalha do Armagedon. Satanás, nosso arqui-inimigo, e os demônios, tá? O diabo será o grande mentor e promotor da batalha do Armagedon. Ele tentará estabelecer o seu reino de trevas em todo o mundo, mas não obterá êxito, porque já foi julgado. Confira em João, no capítulo de número 12, no versículo 31. E também João, capítulo 16, versículo 11. Anote esses capítulos e versículos aí, o livro, para que você possa dar uma lida aí na sua casa. Então ele já foi julgado, já está decretado a derrota dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nesse tempo, Satanás possuirá plena e completamente o corpo de um homem. Enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, agora o anticristo vai operar, porque até então, enquanto a igreja está aqui na terra, a igreja do século XXI, o espírito do anticristo já está em operação, entenda isso.
Não o anticristo está atuando aqui na terra, mas o espírito dele. Que espírito é esse, pastor Benedito? O espírito da mentira, da intriga, da contenda, já está atuando no meio da igreja, não só do povo ímpio, mas também do meio da igreja. Esse espírito já está em atuação aqui no meio da terra. Mas após as bodas do Cordeiro, enquanto a igreja estiver nas bodas, agora vai se levantar o próprio anticristo, né? Ele vai vir, terá um corpo de um homem, um anticristo, a fim de executar seus intentos malignos. Está em Apocalipse, leia Apocalipse capítulo 13, versículo 2 ao versículo 5. Deus permitirá que ele tenha domínio e controle sobre os elementos da natureza. Assim poderá realizar sinais, milagres, façanhas de engano e mentiras. A vitória do inimigo será parcial sobre os judeus. Muitos povos da terra o adorarão e o servirão. Apocalipse capítulo 13, no versículo 7. Eu quero ler rapidamente aqui para você. Apocalipse capítulo 13, no versículo 7, diz assim: foi-lhe permitido, por quem? Pelo próprio Deus, reguerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nação. Então entenda isso, há uma permissão de Deus neste momento, querido. Muitas das vezes nós não conseguimos entender, a nossa capacidade humana é difícil de entender tudo isso, a vontade de Deus, mas nós temos que aceitá-la. Então essa vitória vai ser parcial. Mas quem estará nessa batalha? Os demônios. Todos os demônios e seres espirituais da maldade atuarão nesta grande batalha. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você, é uma batalha que irá acontecer, é uma guerra. Pastor, como será essa guerra? Essa guerra não será uma guerra militar, esqueça isso. Não será uma guerra política, também não será uma guerra econômica. Pastor Benedito, como será essa batalha? Essa batalha será uma batalha espiritual, contra Satanás, os demônios e os falsos profetas. Então, nós temos que se preparar espiritualmente para essa batalha que irá acontecer no fim dos tempos. Entendam bem isso. Abidom, do grego Apolion, exterminador, um poderoso superagente especial das hostes infernais, comandará um exército assombroso. Então esse inimigo virá comandando esse exército assombroso para combater Israel e todos aqueles, querido, que não aceitaram a marca da besta. Escute bem isso. Abidom e sua hoste subirão do abismo para atormentar os seres humanos durante 5 meses. O anticristo, a primeira besta. Durante 7 anos, o anticristo será o grande líder mundial na primeira parte da última semana profética de Daniel. Nos primeiros 3 anos e meio, ele fascinará o mundo. A grande maioria dos habitantes da terra o adorarão como Salvador mundial. Então ele vai requerer adoração. As principais atividades do anticristo, enquanto ele estiver aqui na terra, e isso nós estamos falando da profecia de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel já falava sobre isso, enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro. As principais atividades do anticristo aqui na terra serão essas: será o maior e mais eficiente agente do diabo, governará o mundo nos aspectos políticos e econômicos e religiosos, durante 3 anos e meio, está em Apocalipse, no capítulo de número 13, versículo de número 4 até o versículo de número 8. E Apocalipse capítulo 16, versículo de número 18. Firmará também tratado de paz com Israel. Mas após esse período, ele quebrará esse tratado de paz e declarará guerra a Israel. Perseguirá implacavelmente os judeus, matará as 2 testemunhas. Também nós estudamos sobre essa lição, mas depois o próprio Deus vai ressuscitar essas 2 testemunhas. Convocará todas as nações a atacar e a conquistar Jerusalém, com um exército de 200 milhões de soldados. Está em Zacarias, no capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 2. Também Zacarias 14, do versículo 1 ao versículo 3. Apocalipse 16, versículo 16. Após invadir e profanar o templo israelita, proclamar-se-á um Deus e vai exigir adoração. Então o anticristo vai se proclamar Deus, vai se assentar no lugar de Deus e vai exigir adoração da parte daqueles que não aceitaram a marca da besta. Lutará contra o Senhor Jesus no seu regresso à terra.
na campanha militar do Armagedon, sofrerá uma derrota pública, esmagadora e total. Então entenda isso. Nesta batalha, o nosso Deus, o nosso Jesus, vencerá essa batalha totalmente com os santos que virá com ele. Depois de derrotado, será lançado no lago ardente de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo de número 19, do versículo 19 e versículo 20. Mas entenda isso, quem vai ser lançado primeiro no lago de fogo e enxofre, primeiro serão a besta e o falso profeta. Porque Satanás será aprisionado e depois de 1000 anos será solto novamente, para depois ser lançado no lago de fogo e enxofre. O falso profeta, a segunda besta, vamos lá, com falsa aparência de cordeiro e linguagem de dragão, por meio de falsos sinais, o falso profeta enganará o mundo, os que não têm o selo do cordeiro. Então ele vai enganar aqueles que não têm compromisso com Deus. Entenda bem, que não tem o selo do cordeiro. Oh, maravilha, meu Deus. Conduzindo à idolatria, está em Apocalipse capítulo 10, versículo 14. Além disso, ele matará os seguidores da primeira besta com um número. Aliás, ele marcará os seguidores da primeira besta com o número 666. Leia Apocalipse capítulo 13, versículo 14 ao versículo 18. E Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Esse sinal é mais do que um símbolo econômico. Antes, trata-se de uma insígnia que separará os que servem e adoram a Jesus dos que adoram e servem o anticristo. Os marcados receberão a perdição eterna e a separação de Deus. Então, aqueles que forem marcados pela besta estarão perdidos. Tá? Outros participantes da grande batalha, dentre outros personagens, seres espirituais, bestas, animais, terão papéis importantes nessa batalha. Por quê, pastor Benedito? Vamos lá. Vejamos a seguir. Aves de rapina, está em Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Por que as aves de rapina? Porque elas serão convidadas por um próprio anjo que clamará para poder, após o Senhor nosso Deus, Jesus, derrotar o exército que se levantará contra Israel. Eles vão se fartar num banquete muito grande, comerão a carne daqueles que lutarão contra a igreja do Deus vivo, serão totalmente envergonhados e destruídos. A nação de Israel e as nações gentias, todas as tribos da terra, os anjos que acompanham o Senhor Jesus, a esposa do Cordeiro com os santos glorificados, os exércitos celestiais com as vestes brancas, Apocalipse 19, 14, os cadáveres dos soldados, Apocalipse 19, versículo 21. Então eu estou falando dos participantes desta grande batalha, querido. 2.5. O Senhor Jesus, o Verbo eterno, o maior e mais importante personagem na batalha do Armagedon, claro que será o Senhor Jesus. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras e todo olho verá, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele vai vencer os exércitos, primeiro, do mal. Derrotará a trindade satânica. 3. Julgará as nações. 4. Vai ordenar a precipitação do anticristo e do falso profeta no lago de fogo ardente. Apocalipse 19, versículo 20 e versículo 21. E a prisão de Satanás no abismo. Apocalipse 20, versículo 1 ao versículo 6. 5. Salvará Israel, que se converterá a Cristo após testemunhar o acontecimento. Está em Zacarias, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Finalmente, todos os exércitos celestiais, vestidos de linho fino, branco e puro, e todos os soldados em prontidão militar, montados sobre cavalos brancos, esperam a ordem do Senhor Jesus, para com ele marchar ao encontro do inimigo, na missão de salvamento do povo de Deus. Se considerássemos apenas as forças militares de Israel e o poder bélico das nações que irão contra Jerusalém para sitiá-la, invadi-la e conquistá-la, diríamos que Israel não tem chance de vencer tão terrível batalha. Porém, esse confronto concluirá a vitória do Cordeiro de Deus sobre o mal. Está em Isaías 49, versículo 26, a parte B.
A trindade satânica e todas as hostes espirituais do inferno serão derrotadas no dia do Senhor. As aves se fartarão com as carnes dos soldados mortos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Querido, que o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, possa falar melhor aos vossos corações, que a igreja possa se preparar. A noiva do Cordeiro irá voltar novamente, mas não voltará mais como a noiva, voltará como a esposa. E não será mais o noivo, mas o marido que está, o esposo que estará na frente da batalha. Conclusão: a palavra profética acerca da batalha do Armagedon é descrita como a ação do poderoso de Jacó. Com uma vara de ferro, tu os despedaçará como um vaso de oleiro. Cristo, no final da tribulação, retornará para livrar Israel, empreendendo uma conversão nacional e assim inaugurando o milênio. A igreja então reinará com ele em glória para todo sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida dos irmãos. Eu quero convidar você, querido, você que puder, para hoje à noite acessar o canal da igreja. Estará conosco ministrando a palavra do eterno Deus, o presbítero William, da nossa igreja de São Pedro, que está sob a direção ali do pastor Nilson, para a honra e glória do Senhor Jesus. Convide umas 2 pessoas, um familiar seu que possa estar na sua casa, para poder também estar assistindo a live da igreja. E também compartilhe, querido, para que mais pessoas possam se inscrever no canal da igreja. Vamos ser um missionário, mesmo nesse tempo de pandemia, você dentro da sua casa, você pode compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar te abençoando. Eu gostaria que você colocasse a mão assim, junto. É o slogan da nossa igreja e diga: juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai Santo e Pai querido, nós queremos te agradecer por esse período na tua presença. Continua conosco, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. Todos digam amém. Vão na força do Senhor.